Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é A Serpente de Bronze. E o título da quarta-feira, Conceder a primazia a Cristo. O versículo, João 7,18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Nesse dia, amado Senhor, nós queremos conceder a primazia a quem é devida, não só na verdade, não só nesse dia, mas todos os dias da nossa vida. A primazia é tua, Senhor. Queremos cada vez mais aplicar isso às nossas vidas. O Senhor venceu e hoje a tua palavra também tem nos levado à vitória, a vencer o inimigo, a vencer a nós mesmos, as dificuldades, tudo o que se levanta contra a tua primazia em nossa vida. E obrigado, Senhor, obrigado por tua palavra tão rica, tão cheia de frescor, cheia de vida, de espírito. Essa palavra tem nos guiado, essa palavra tem feito com que nós conheçamos mais o teu coração, mais a tua vontade, e nós te agradecemos, Senhor. Sempre, eternamente te agradeceremos. Nos colocamos debaixo de tua poderosa mão, Senhor. Nos humilhamos diante de ti. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Tu és tão grande, ainda assim, o Senhor quer trabalhar em nós, quer nos levar à glória. O Senhor quer nos dar a posição que o Senhor tem, a posição de um rei. Nós não merecemos, nós não temos condições de alcançar isso, mas o Senhor tem insistido com cada um de nós, através da tua palavra, nos guiando, nos alimentando, nos iluminando, levando-nos a ser vencedores, levando-nos a trilhar o mesmo caminho que o Senhor trilhou. Obrigado, Senhor, e que até o fim a tua misericórdia e a tua graça continuem nos alcançando, preenchendo a nossa vida. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, essa quarta-feira fala de algo muito importante, que é Cristo ter a primazia. Muitas vezes, irmãos, isso é algo que está no nosso interior e isso atrapalha bastante o Senhor, a obra do Senhor em nós e a obra propriamente dita do Senhor com relação à pregação do Evangelho, com relação às igrejas, enfim. Nós temos em nós, irmãos, ainda muito do pecado, do que é o elemento de Satanás, e quando ele entra no homem, o homem ele se transforma em muitas coisas, ele se torna rebelde, ele se torna teimoso, ele insiste em seguir o próprio caminho, e também o homem ele passa a procurar a glória humana, uma posição em que ele possa ser louvado pelos seus pares. Isso, na verdade, irmãos, é algo que nasce em Lúcifer. Lúcifer, ele já era, praticamente, podemos dizer que ele era abaixo de Deus, o maior, não é? Então, superior a todos os anjos. Nós vemos isso quando nós lemos o relato de Isaías 14, Ezequiel 28. Ali é descrito, você pode ver a posição de Lúcifer e a pessoa de Lúcifer. Um trecho fala da posição, outro trecho fala da pessoa. E é dito que em determinado momento ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria colocar o seu trono nas extremidades do norte. E foi nesse momento que Lúcifer caiu. E nós sabemos na história da Bíblia, então ele se torna Satanás, que é o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus. Só que quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, tudo o que é próprio, a essência de Satanás, tudo que é próprio ao diabo, entra no homem. E aí com o fruto também entra a morte.
Então todo homem, quando eu falo homem, é homem e mulher, tem esse desejo. Eu quero ser o melhor, eu sou o melhor. E muitos, para serem o melhor, para conseguir uma posição, eles usam de táticas, se é que a gente pode usar essa palavra, né? De táticas, irmãos, baixas, malignas. Então, os discípulos, por exemplo, vários trechos dos evangelhos, nós vemos essa pergunta de Mateus 18:1. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Então estavam perguntando para Jesus, mas em outros trechos nós vemos eles brigando para saber quem entre eles era o maior. Isso está no homem. O homem quer ser o maior. O homem quer ter a melhor posição, quer ter a glória humana. E muitas vezes, para obter essa glória humana, essa posição, o homem usa de trapaça. O homem usa como uma tática de Satanás, ele faz o mercado. É o toma lá da cá. A gente vê muito isso na política. Agora, o caminho de Deus é o caminho contrário ao homem. O que o Senhor muitas vezes falou para os discípulos: se vocês querem ser grandes, vocês precisam aprender a ser os menores, aprender a servir. Ele mesmo se mostra como aquele que veio para servir. E isso, irmãos, em todo o tempo da humanidade vem atrapalhando bastante o avanço da obra de Deus. Porque, como eu disse, o caminho de Deus não passa por nós ficarmos brigando para saber quem é o maior. Às vezes Deus escolhe uma pessoa. A gente vê um exemplo de Moisés, não é? Deus escolheu Moisés. A Miriam e Arão, Deus também, de alguma forma, falava, né? Nós vemos que ele falava em sonhos. E em determinado momento, Miriam e Arão, eles acharam que podiam desafiar a escolha de Deus, dizendo para Moisés: Deus também fala por nós. Quem você pensa que é? Isso não foram os únicos, né? Na rebelião de Corá, Datã, Abirão, também colocaram em xeque a liderança de Moisés. A questão, irmãos, é que Moisés e Arão, no caso, né? A questão, irmãos, é da escolha de Deus. Seria a mesma coisa que você olhar, por exemplo, os 12 apóstolos e olhar e falar assim: mas por que Deus escolheu, por exemplo, Simão o Zelote? Por que ele escolheu Mateus, o publicano? Irmãos, a escolha é de Deus. Se Deus escolhe uma pessoa, eu não tenho direito de tirar a escolha de Deus. Quem escolhe é Deus, quem deve tirar a pessoa da liderança, da comissão, é Deus. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, vamos agora para o Novo Testamento, né? Deu o exemplo de Moisés, mas o apóstolo Paulo ele sofreu bastante com isso, principalmente com os coríntios. Os coríntios acusavam Paulo de tentar tirar proveito deles. Se você ler 2 Coríntios com calma, você vai perceber que Paulo, muitas vezes, ele se defende de acusações estapafúrdias que os coríntios, não toda a igreja em Corinto, lógico, mas alguns dentre a igreja faziam a ele. No capítulo 10 de 2 Coríntios, por exemplo, ele chega a dizer que alguns julgavam ele e os outros com ele, os outros cooperadores como Timóteo, Tito, enfim, que eles andavam em disposição de mundano proceder. Você consegue encaixar hoje, sabendo da verdade bíblica, encaixar Paulo em uma disposição de mundano proceder? Mas aquelas pessoas, irmãos, achavam, ou elas estavam enganadas, ou elas estavam com maldade. Esse é o ponto, né? Porque tem os que são enganados, mas tem os que sabem o que estão fazendo, os que têm maldade. Então Paulo, por exemplo, ele sofreu com isso. O versículo que eu li é 2 Coríntios 10, versículo 2. Aí ele começa a discorrer. No versículo 3, ele diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Quer dizer, ele não vai usar
das artimanhas da carne para se defender, para atacar as pessoas que o estão atacando. Ele diz assim, porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que é um sofisma? Por exemplo, aqui fica muito claro no versículo 2. Alguns estavam criando um sofisma, algo que é mentira, mas tem corpo de verdade, parece muito verdade. Você olha e fala assim, olha só, a pessoa ela cria uma embalagem de verdade. É um sofisma que Paulo e os apóstolos, demais apóstolos, os cooperadores andavam em disposição de mundano proceder. Está aqui um grande exemplo de sofisma, que estava sendo levado para os irmãos em Corinto acreditarem. E aí ele fala assim, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Por quê? Porque aí você começa a ouvir essas coisas, começa a criar fortaleza dentro da sua mente. Fortaleza contra a palavra, aqui vamos encaixar aqui em 2 Coríntios, fortaleza contra a palavra de Paulo, que era a palavra da verdade, que na época era a palavra profética. Entende? Então aqui ele ainda fala, toda altivez, cuidado, irmão, nós vamos ter cuidado para não cair nas armadilhas de Satanás, na altivez, na arrogância. Toda altivez se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Aí no versículo 8 ele diz assim, se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a autoridade apostólica, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei. Quer dizer, aqui Paulo mostra que Deus conferiu a ele, ao apóstolo, autoridade para edificar a igreja. Só que essa autoridade também, irmãos, é para a admoestação, quando ele percebia que a igreja estava se desviando. Veja o que ele fala agora no versículo 13. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estendeu e que se estende até vós. O que quer dizer, irmãos? Paulo, a igreja em Corinto foi levantada pelo ministério de Paulo. Assim como, por exemplo, a igreja em Colossos, ela não foi levantada diretamente por Paulo, mas ela foi levantada por um cooperador de Paulo, Epáfras. Então ela está debaixo do ministério de Paulo. Estar debaixo do ministério de Paulo é estar debaixo da esfera de ação que Deus demarcou e que se estende até vós. Você percebe como Satanás muitas vezes é sutil, irmãos? Aí olha o 14. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o evangelho de Cristo. Então havia uma esfera de ação, até podemos dizer um limite geográfico, que o Senhor concedeu ao apóstolo Paulo e aos cooperadores do apóstolo Paulo para trabalharmos. E aqui, o que os coríntios estavam fazendo? Estava acontecendo aqui a mesma coisa, algo semelhante, porque Satanás, irmãos, é como eu digo, ele não fica reinventando a roda, ele só faz a roda girar. Quer dizer, ele não inventa novas coisas, é sempre a mesma coisa. Ele vai tocar, não vai tocar aqui na palavra de Deus, ele vai tocar na palavra do apóstolo, na autoridade do apóstolo. Aqui em Coríntios, 2 Coríntios 10, nós vemos claramente. Se você continuar lendo e ler 2 Coríntios com calma, você vai perceber quantas acusações Paulo sofreu aqui. E aí você fala assim, mas isso é com Paulo? Não, não é. É com qualquer um que Deus escolha para trabalhar. Veja, por exemplo, o que acontece com o apóstolo João, já idoso, quando ele escreve sua terceira epístola. Em 3 João, versículos 9 e 10, ele diz assim: escrevi alguma coisa à igreja,
Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles. Aqui está o problema, irmãos. Diótrefes, ele gostava de exercer a primazia, mas quem estava acima de Diótrefes? Talvez ele fosse, não sei, algum irmão responsável, diácono, aqui parecia ser algum irmão responsável. Então, quem estava acima de Diótrefes era o apóstolo João. Veja que João, ele não levantou a igreja em Éfeso. Quem deu a autoridade então? A autoridade veio do próprio Senhor, irmãos. Porque eu repito, é o Senhor quem escolhe. Então aqui, Diótrefes, ele, sabendo que João era o apóstolo, era aquele que detinha a palavra profética naquele momento, olha o que ele fez. Então, escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Então ele corta, a palavra vinha por meio de cartas, é só não receber essa carta, ou recebe a carta e não lê a carta para a igreja, entende? Ele corta a comunicação do apóstolo com a igreja. Por isso, olha só a continuação: se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Tá vendo? Paulo também sofria com palavras maliciosas lá em Coríntios 10, de irmãos que diziam que ele estava andando em mundano proceder. Se você vê a situação que nós temos hoje, irmãos, é muito semelhante. Aqui, Diótrefes fazendo a mesma coisa com João, proferindo palavras maliciosas contra nós. Percebe? Por isso que eu digo, ele não está reinventando a roda, ele só está girando. E isso é praticamente 2000 anos atrás, e vai se repetindo. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então o apóstolo dá uma direção, e ele fala: não, aqui não vai ser assim não, aqui quem manda sou eu. Paulo falou aos Gálatas, Gálatas 4, versículos 16 e 17. E isso aqui Paulo estava sofrendo com os judaizantes. Por quê? Olha só, o que é um judaizante? Está ficando longo esse áudio, mas tem alguns pontos que eu realmente preciso tocar. O que é um judaizante? Eram sacerdotes, escribas, pessoas que antes do Senhor Jesus morrer e ressuscitar, eles eram a autoridade do povo. Então eles tinham o quê? Eles tinham a admiração do povo, eles tinham posição. E eles se convertem depois, porque milhares de pessoas se converteram em Jerusalém. Então, muitos sacerdotes, escribas, fariseus, eles também se converteram. Mas eles se convertem crendo que Jesus é o Cristo, mas eles não querem deixar a posição, a honra que eles tinham do povo. Então eles se convertem, mas eles trazem para dentro da igreja, praticamente obrigando os irmãos a observarem também a lei de Moisés. Você vê isso claramente nos capítulos de Atos, principalmente no capítulo 15, quando houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé contra eles, porque eles queriam que as igrejas, principalmente ali na Galácia, eles fizeram muita confusão na Galácia, se circuncidassem e observassem a lei de Moisés. Então isso eram os judaizantes. Por quê? Porque eles estavam mudando da lei para a graça, mas eles ainda queriam continuar com a posição que eles tinham. Então, onde eles dominavam? Na graça, na igreja não tem posição. Na lei eles tinham, então eles tentavam trazer as coisas da lei para a igreja. Eu falei que eu ia ler Gálatas, eu acabei não lendo, né? Então olha só, o que Paulo fala sobre os judaizantes. Gálatas 4, 16 e 17. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Obsequiam bajulam. Então os judaizantes, eles iam até lá, ganhavam a confiança dos irmãos, bajulando os irmãos, para quê?
para cortar a comunicação, a comunhão entre o apóstolo Paulo e a igreja. Você percebe, irmãos? E a mesma coisa tem acontecido hoje. Eu vou aproveitar, vou ler aqui na página 46, segundo parágrafo, e aqui vai ter um trecho de Atos 20, quando Paulo está falando com os presbíteros de Éfeso, ali já próximo à sua prisão, quando ele vai para Jerusalém para levar as ofertas, e dali ele acaba sendo preso. Então página 46, segundo parágrafo, veja só. Esse trecho também mostra que para obterem seguidores, alguns assediavam os irmãos com ensinamentos maliciosos, afastando-os do apóstolo, visando usufruir do zelo e do cuidado deles. Na igreja não buscamos seguidores, pois somente Cristo deve ter seguidores. Nesse sentido, é possível achar que doutrinariamente estejamos santificando o nome de Deus, mas na realidade não estamos, porque o homem natural está nos enganando. Devemos lidar com ele. Leiamos Atos 20, 29 a 30. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Não confiemos naqueles que têm aparência de superespirituais, pois podem enganar muitos irmãos, apresentando doutrinas e falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás deles, para ganhar espaço e fama. Dessa forma, nem o nome do Senhor é santificado, nem seu reino é estabelecido. Deus precisa ter seu reino na igreja e Jesus é nosso modelo. Ele nada buscou para si mesmo sendo Deus, veio em forma de homem, como servo, para mostrar como o homem deve agir. Ele santificava o nome do Pai. Portanto, se alguém acha que pode fazer algo para Deus, olhe o exemplo de Jesus. Ele não ousava fazer algo de si mesmo, mas era governado pelo Pai. O objetivo das palavras de João é tirar-nos da religiosidade e levar-nos à posição humilde do próprio Senhor Jesus, que afirmou em João 5,30: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. O homem espiritual não procura a sua própria vontade, mas ouve a palavra de Deus e julga de acordo com ela. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O meu ensino, esse é João 6,38. E 7,16 diz: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Há pessoas criticando a palavra profética, não percebendo que ela não é de homens. Esse ensino não é meu, é de Deus. Basta ver que a palavra tem sido confirmada por sinais, milagres e prodígios, produzindo vida e edificação. E um desses sinais, irmãos, é o que acontece com os nossos adolescentes, que antes era uma grande dificuldade para fazê-los prestar atenção na palavra, aprender, ficar na reunião quietos, né, vamos dizer assim. Às vezes, se você ficasse quieto, já era uma grande coisa. Mas hoje, irmãos, nós vemos esses adolescentes pregando o evangelho, orando com as pessoas, ali entrando na palavra. E esses adolescentes têm frutificado, irmãos. E nós não podemos ficar só olhando. Nós precisamos também entrar, mergulhar na palavra e frutificar. Porque nós já estamos no final, irmãos. Essa é a hora em que você olha para si mesmo e pergunta: onde eu vou passar o próximo milênio? Eu vou ser um vencedor ou eu vou ser alguém que vai estar num lugar de trevas, choro e ranger de dentes? Porque todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E ali, irmãos, ali não tem mentira, não tem como enganar. Esses dias eu estava até comentando com a minha esposa, eu lembrei de Sara. Sara, irmãos, ela estava diante do Senhor. Olha como que é a natureza humana, como nós somos. Ela estava diante do Senhor, que é quando o Senhor estava ali falando com Abraão que ela iria ter um filho. Ela riu, ela estava ali escutando a conversa da tenda.
E o Senhor percebeu isso, irmãos, e falou. Por que Sara riu? Quando Sara ouviu isso, qual foi a reação dela? Não foi de, Senhor, perdão, eu ri, me perdoe. Não, ela negou. Não, Senhor, eu não ri. O Senhor ainda falou, é certo que riste. Quer dizer, diante de Deus, irmão, ela sabia que aquele não era um homem comum. Ela negou. Nós, às vezes, fazemos as coisas achando que Deus não está vendo. Mas está vendo, irmãos, e tudo vai ser cobrado. Se não for limpo pelo sangue de Cristo, vai ser cobrado no tribunal de Cristo. Por isso hoje, irmãos, é hora para nós acordarmos e, com a misericórdia e graça do Senhor, decidirmos onde nós vamos passar o próximo milênio. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.